Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Horato e hoje vou falar sobre eleições americanas, mais precisamente sobre a eleição do ex-presidente Donald Trump, que agora volta como 47º presidente dos Estados Unidos da América. De certa forma, o mundo inteiro acordou, parte perplexo e parte aliviada, digamos assim. Alguns presidentes de países, sobretudo mais alinhados com o discurso direitista do Donald Trump, acordaram aliviados, enquanto que os países onde prevalece, onde reina a democracia e outros valores, diferentemente daqueles que o Donald Trump prega e defende, acordaram um pouco perplexos, assustados. Eu, particularmente, preferia que a atual vice-presidente Kamala Harris fosse eleita presidente. Aliás, eu já tinha deixado isso claro aqui. Mas, por outro lado, lá no dia 19 de julho, num vídeo aqui do meu canal intitulado Por que Trump pode ser eleito, eu estava me referindo ao atentado que ele sofreu no dia 15 de julho deste ano, um aparente atentado que pode até ter sido uma fraude, uma providência da parte dele orquestrada para se tornar aí o mártir das eleições, o coitadinho, até porque é público e notório que historicamente o povo gosta disso, não todos evidentemente, mas sempre tem uma parcela importante dos eleitores mundo afora que gostam de dar poder para aqueles que supostamente sofrem atentados, que foi o caso. Já tinha acontecido aqui no Brasil em 2018, quando o ex-presidente Bolsonaro levou uma facada de verdade num comício lá em Minas Gerais. E daí ele, que estava caindo nas pesquisas 10 dias antes das eleições, acabou tendo uma ascensão meteórica e foi para o segundo turno e derrotou o Haddad, que aliás não era uma tarefa tão difícil assim. Mas, voltando às eleições americanas, eu vou elencar aqui alguns motivos que contribuíram para essa vitória, não necessariamente esmagadora, mas inesperada do Donald Trump em cima da Kamala Harris, que é a candidata do Partido Democrata. Não é de se negar que o próprio Partido Democrata contribuiu, de certa forma, para isso em 3 ocasiões ou de 3 formas diferentes. A primeira foi que quem era o candidato do Partido Democrata oficial não era Kamala Harris, e sim o atual presidente Joe Biden, que num debate contra o próprio Donald Trump acabou dando sinais de senilidade, de um início de um processo de senilidade, se atrapalhando, quando teve um momento que ele foi se referir a Kamala Harris e acabou citando o nome de Donald Trump, e pior, fazendo uma profecia nefasta, que o Donald Trump seria o presidente, quando ele queria dizer que a Kamala Harris seria a próxima presidente norte-americana. E teve outras ocasiões mais, de tal forma que o próprio Partido Democrata, líderes importantes do Partido Democrata, se afastaram dele. E ele resolveu, com o apoio da cúpula do partido, praticamente de imediato, durou alguma coisa em torno de uma semana, apoiar a sua vice como candidata a presidente. Só que ela, por outro lado, não se afastou dos fracassos do governo Joe Biden, que os Estados Unidos teve uma inflação em 2022 de 9%, uma coisa que os americanos não viam há cerca de 40 anos. Uma inflação tão grande, gerações novas nunca tinham visto uma inflação tão avassaladora. O segundo ponto importante que o próprio Partido Democrata contribuiu para que acontecesse
é que o Joe Biden ele se preocupou mais em fazer aportes milionários e até bilionários para ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia, se esquecendo dos problemas internos. Aliás, esse filme nós estamos vendo aqui no Brasil de outras formas. A gente vê o nosso presidente discursando, querendo acabar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a de Israel contra o Hamas e outras guerras, a Guerra das Estrelas, a Guerra Intergaláctica, com a guerra no Rio de Janeiro, que ele nem se refere, ele faz de conta que não acontece, sem contar as outras guerras internas de menor proporção que nós temos aqui. Então, esse tipo de político populista ilimitado, aliás, extremamente limitado, que não tem formação superior, não estudou, não se preparou para nada na vida, é apenas oportunista, é o cara que se apega a uma oportunidade e começa a fazer discursos repetitivos para enganar a opinião pública e consegue. Essa é a característica do Donald Trump, do Lula, do Bolsonaro e de muitos outros. Então, mas esse também não é o assunto, eu acabo desviando um pouco, mas é só para ilustrar, para dar exemplos de como isso também acontece no nosso ambiente doméstico. Então, e o Partido Democrata lá da Kamala Harris e do Joe Biden também pecou na questão da economia, porque muitas empresas fecharam durante a pandemia e após a pandemia. É verdade que a economia acabou se recuperando aí nos últimos 2 anos, em 2023 e agora em 2024, mas não foi o suficiente para resgatar a satisfação geral dos eleitores democratas, de forma que milhares deles migraram para ouvir e prestar atenção no discurso do Donald Trump, ainda que muitas vezes mentiroso. Isso eu já deixei bem claro aqui. E o jornal Washington Post, por exemplo, na campanha de 2018, registrou nada menos que mais de 30 mil mentiras proferidas só durante a campanha pelo Donald Trump. E isso ele continuou fazendo agora nessa campanha, mas mesmo assim ele foi eleito. Outro fator que tem tudo a ver com aquela certa profecia que eu fiz lá em dia 19 de julho deste ano, de 2024, quando eu disse por que o Trump pode ser eleito, é o que eu já disse, que como ele supostamente sofreu um atentado, um tiro de raspão, poderia ter sido uma ação orquestrada entre ele e seus apoiadores, de alguém dar um tiro na direção dele, não acertá-lo, e daí ele ia passar uma tinta vermelha ou um sangue de galinha na orelha e dizer que foi ferido. Ele colou um esparadrapo gigante na orelha e ficou 1 mês andando com aquele esparadrapo. Ficou até ridículo o negócio, porque é um pouco inaceitável que um tiro pegue de raspão na orelha e não acerte a cabeça do cara, que é bem maior que a orelha, né? Mas enfim, sorte dele que ele não morreu, né? E outros motivos também nós temos, é que uma parcela importante dos eleitores, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e em diversos países do mundo, preferem dar ouvido aos populistas, aos demagogos, aos mentirosos, do que aqueles que realmente são capazes e preparados e vão fazer coisas realmente importantes pelo seu país e pelo seu povo. Isso também nos traz uma outra questão. O político do perfil desse tipo de gente, demagogo, populista, despreparado, de reputação duvidosa, sem escrúpulos, oportunista, vigarista, digamos assim, ele faz o discurso que o povo quer ouvir, não necessariamente o que ele vai fazer depois de eleito. Então ele tem radares, ele tem pesquisadores, ele, de certa forma, entre aspas, procura saber qual é a insatisfação popular do momento, e daí ele faz um discurso no intuito de supostamente vir a atender aquele tipo de insatisfação, ainda que seja pouco provável, pouco factível, ou ainda
pura e simplesmente porque ele não tem capacidade nem recursos, e nem vai ter capacidade nem recursos, e muitas vezes até nem vontade política de solucionar aqueles problemas. Ele só quer usar a boa-fé das pessoas, a confiança das pessoas para se dar bem. E esse é bem o perfil do Donald Trump, que pelo menos aí nessa minha narrativa rápida, tivemos, entre aspas, 2 profetas. Eu mesmo, Modéstias Favas, que no dia 19 de julho afirmei que ele poderia ser eleito justamente porque ele sofreu aí um atentado, uma aparente tentativa de assassinato, e teve uma outra situação que ficou mais esdrúxula ainda, de um cara que ficou com algumas armas lá no campo de golfe dele. Esse foi mais recente, a poucos metros de distância, poucos metros não, alguma coisa em torno de 100, 200 metros de distância da onde o Donald Trump poderia ou deveria estar. Mas o cara passou 10 horas lá, parado, sem dar nenhum tiro, com as armas do lado. Isso também pareceu armação, né? Até a própria polícia, o FBI, que é a Polícia Federal Americana, e também o Serviço Secreto Americano, atribuíram a essa situação uma aparente tentativa de assassinato, mas uma coisa muito assim, mal feita, muito orquestrada, parecendo coisa de teatro amador ou de circo de quinta qualidade, uma coisa bem esquisita mesmo, que talvez a gente nunca venha a saber exatamente o que aconteceu nos 2 casos, mas que contribuíram sim para a eleição do sujeito. Lógico, não só isso, mas aliado a esses outros motivos que eu acabei de citar. Tá certo? Agora, o que nos resta? Na melhor das hipóteses, que ele faça um excelente governo para os Estados Unidos, será muito bom para o povo americano e para todo o resto do mundo. E na pior das hipóteses, que ele faça um governo que os seus eleitores merecem. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um grande abraço, saúde, gratidão e tchau. Muita paz.